Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Rede D'Or, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então, Bárbara, para a edição de hoje do Echo Journal Club, qual foi o trabalho que você separou para a gente discutir? Hoje eu trouxe um artigo da ESC de 2025 sobre a resolução de trombos do ventrículo esquerdo acessados por nós, ecocardiografistas. Então, foi um estudo original sobre insights de um registro que foi feito prospectivo multicêntrico italiano, baseado e observacional de pacientes com um trombo ventricular esquerdo que fizeram um diagnóstico e acompanhamento desse trombo. Então, foi um estudo assim, muito bonito. E qual foi o objetivo? Apesar dos avanços da medicina cardiovascular, né, as escolhas de tratar e monitorar um trombo no ventrículo esquerdo ainda são motivo de debate. Todo mundo fica na dúvida, será que eu tenho que dar qual medicamento, qual tempo que eu vou repetir o exame? E existe uma complexidade crescente dessa decisão, porque pacientes recebem vários regimes de medicação anticoagulante, antiplaquetária, então existem várias opções de terapia, cada vez mais complexas. E o eco bidimensional avançados, com aqueles agentes de realce, eles podem aumentar a sensibilidade de a gente achar o trombo. Então, aumenta a sensibilidade, a carga de medicamentos é muito grande, que pode ter. Então, assim, eles resolveram fazer um estudo longitudinal atualizado de condições reais, dos pacientes reais, para resolver essa incerteza quanto à incidência e as tendências temporais de o que usar para a resolução desse trombo no ventrículo esquerdo. Então, foi um registro prospectivo, multicêntrico, observacional, mais de 10 centros de cardiologia da Itália. A Itália é muito boa em estudo, né, ecocardiográfico. E foram feitos exames consecutivos desses pacientes com trombo, todos feitos por examinadores lá credenciados da Sociedade de Cardiografia Europeia, né? Então, foi um acompanhamento muito bem estruturado, avaliação clínica com ecocardiograma transtorácico, mais ou menos primeiro exame, depois mais ou menos 2 semanas, depois 6 semanas, depois 13 semanas de acompanhamento deste paciente. Quais eram os objetivos do estudo? Primeiro, a incidência de regressão. Avaliar por ecocardiografia sequencial a incidência de regressão desse trombo. Segundo objetivo, quais os fatores associados independentes para a regressão desse trombo, que contribuiu aí independentemente para esse trombo sumir? E qual o impacto prognóstico da resolução qual o impacto da resolução do trombo no prognóstico de mortalidade, eventos embólicos e hemorrágicos? E só para deixar claro que a resolução do trombo foi definida como o desaparecimento completo desse trombo em todas as incidências ecocardiográficas. Não sobrar nada, obviamente. Então, foram 164 pacientes incluídos, a média de 67 anos desses pacientes, preponderantemente pacientes que, pelo que a gente vê, eles infartam mais, cuidam menos, talvez, né? E 67% com
cardiomiopatia isquêmica, foi a etiologia mais frequente em pacientes estudados. Bem, como é que foi se apresentando esse trabalho? Bem, 45% dos pacientes, em 45% desses pacientes com trombo, o trombo foi diagnosticado numa síndrome coronariana aguda, ou seja, o paciente chegou admitido no hospital, uma síndrome coronariana aguda com menos de um mês, e aí, a maioria deles, quer dizer, quase a maioria deles, 45% já tinham trombo. Bem, o infarto do miocárdio com SUS representou 39% do total de apresentações clínicas com trombo. E a coronária culpada, a gente imagina qual que é a culpada disso, 80% foi a DA. A gente imagina certo e foi comprovado. Bem, aqui é uma figura de regressão de tempo, a área do trombo para o tempo de regressão. Bem, regressão do trombo foi vista, então, nesse trabalho que vocês podem perceber que a regressão do trombo é tempo dependente. E tem maior redução já, vocês conseguem perceber, ó, ele já é no primeiro mês, com uma diminuição progressiva até 3 meses. E é uma resposta, então, heterogênea. Obviamente, como tudo, alguns pacientes mantêm trombos persistentes depois de 3 meses, então esses aí nem foram acompanhados depois, não. O importante é saber que, desse estudo, a maioria dos pacientes regride com tratamento em até 3 meses, mas é essencial monitorar, obviamente, a longo prazo, porque uma parte deles mantém trombos residuais ali, organizados, e que vão ficar ali para sempre, junto com o anticoagulante e pronto. E quais foram as características, então, do trombo e a avaliação ecocardiográfica, então, desse trombo? Bem, a tabela 3 mostra características observadas dos trombos ao ecocardiograma. Então, o contraste de ultrassom foi usado em 54% do diagnóstico dos pacientes diagnosticados. A fração de ejeção média desses pacientes foi de 37%. E a alteração ecocardiográfica mais frequente foi qual? Cinesia apical do VE, com a normalidade mais frequente. 98% dos pacientes tinham a cinesia apical do VE. Bem, e o trombo foi classificado como óbvio em 39% dos pacientes. Então, eles usaram várias cardiográficas e essas foram as mais relevantes para eu trazer para vocês. E a disfunção do VE, como eu disse, foi muito comum entre os pacientes e o trombo predominantemente localizado, como vocês podem perceber, praticamente todos eles na região apical, né? É um trombo apical. Então, pacientes infartados com coronária com ADA, tanto abaixo de 3 meses, aí a gente tem que ver, assim, saber que pode ter trombo mesmo, pode acreditar que tem, olhar diferentes incidências que, principalmente na síndrome isquêmica. Bem, agora falando em terapia antitrombótica, como foi administrado, como foi feito esses pacientes? Bem, a anticoagulação oral foi administrada em 88% dos pacientes após o tratamento inicial com heparina, numa duração média da terapia de mais ou menos 6 meses, variou entre 3 a 12 meses, mas esses pacientes então receberam terapia anticoagulante por 6 meses. Bem, somente 10% dos pacientes mantiveram heparina de baixo peso molecular a longo prazo, e os antiplaquetários foram associados aos anticoagulantes em 76% dos pacientes. Nesse estudo italiano, o uso da terapia agonistas de vitamina K, ou seja, Marevan, foi altamente predominante, ou seja, 83% dos pacientes tomaram foi o Marevan, com apenas 4% dos pacientes recebendo esses novos anticoagulantes orais diretos. Então, o que foi visto? A resolução do trombo não dependeu do tipo de anticoagulante. Pode ser antagonista, pode ser DOAC, pode ser heparina. Além disso, o fator determinante foi a qualidade na anticoagulação com o Marevan, ou seja, medida pelo que eles chamam de TTR maior ou igual a 50%, que é o tempo que o RNI ficou dentro da faixa terapêutica. Então, por isso que é tão importante manter a faixa terapêutica do RNI e manter o remédio sendo usado diariamente conforme é a prescrição médica. Então, pacientes com bom controle de RNI tiveram, então, provado que eles tiveram maior chance de regressão de trombo. Isso reforça que, mais do que escolher o fármaco, nesse caso, o fármaco mais utilizado foi o Marevan, então eles
tiraram umas conclusões dele, é garantir que a anticoagulação seja eficaz e estável. E, por fim, quais são os preditores para a resolução de um trombo? Bem, primeiro é o tamanho do trombo. Para cada aumento de 1 centímetro quadrado desse trombo, tem uma possibilidade, uma probabilidade de quase 20% menor de resolução desse trombo. Então, quanto maiores os trombos, mais difíceis, mais demorados são para ele se dissolver. A mobilidade do trombo, ou seja, quanto maior a mobilidade, o trombo foi associado a uma probabilidade 3 vezes maior de resolução, ou seja, eles falam que quanto maior o trombo e mais móvel, mais difícil ele se dissolver. E a qualidade de anticoagulação, já falei que quanto melhor a qualidade daquele padrão, daquele nível de anticoagulação correto, maior a probabilidade de resolução. Além disso, a função ventricular também foi importante, ou seja, para cada aumento de 1% na fração de ejeção, também teve uma chance 4% maior de resolução desse trombo. Então, obviamente, a gente já sabia, mas a gente sabe que quanto maior a fração de ejeção, menor a chance de ter o trombo. Bem, em relação às complicações tromboembólicas, durante o acompanhamento médio de mais ou menos 2 anos, 15 pacientes tiveram eventos embólicos no total. 7 desses pacientes tinham já a resolução total do trombo e 17% deles ainda tinham persistência do trombo. Vocês veem que aquele trombo pode se formar e não está visível ali, porque ele já saiu e deu, né, o trombo. Ele ainda é muito ainda desafiador nesse trombo. O risco de embolização sistêmica é menor em pacientes com resolução já do trombo, obviamente, mas ainda existe esse risco. E complicações hemorrágicas, de sangramento maior, ou sangramento significativo, foi só 10% dos pacientes. Então, se tiver um acompanhamento do RNE adequado, está associado a um risco menor de complicações hemorrágicas. Bem, em relação à mortalidade e prognóstico, durante o segmento do estudo, houveram 17 óbitos no total, 82% de sobrevida em 1 ano, para pacientes que tiveram trombo ainda persistentes, e 97% de sobrevida em 1 ano para pacientes que não tiveram o trombo no ventrículo esquerdo. Então, isso mostra também a sobrevida do paciente, muito maior se ele não tem trombo, né? E o que a gente tira de conclusão, enfim, implicação clínica prática? Bem, a resolução dos trombos geralmente ocorre em 2/3 do caso, em aproximadamente 3 meses, se ele for bem tratado, anticoagulado. Anticoagulação eficaz, ou seja, manter o RNI entre a faixa terapêutica, aumenta significativamente a probabilidade da resolução do trombo. A persistência do trombo está associada, então, ao maior risco de eventos tromboembólicos e de mortalidade. E o acompanhamento ecocardiográfico, então, estruturado, e a anticoagulação baseada nas características do trombo, ela é muito importante para a gente ver esse prognóstico desse paciente, né, acompanhar. Então, foi um estudo multicêntrico, prospectivo, que forneceu dados únicos do mundo real, né, que podem orientar a gente no manejo clínico desses pacientes com trombo ventricular esquerdo. O que você achou, Felipe? Legal, né? Assim, é o dia a dia de quem faz eco de pacientes internados, né, obviamente. Quem faz eco hospitalar, assim como eu e você, a gente se depara com o paciente com trombo com alguma frequência, síndrome coronariana aguda, e é um trabalho que, primeiro, é como você falou, um trabalho muito bonito, cara, por você pegar o paciente pós-infarto, você conseguir contraste, fazer em todos os pacientes, mostrar como o eco é a principal ferramenta na avaliação desses pacientes, é muito bonito, sem dúvida nenhuma, é de encher os olhos. E aqui, sem dúvida nenhuma, o que o trabalho mostra, né, a relação da presença de trombo com desfechos, até por ser um N relativamente pequeno, é muito relacionado, né, intimamente relacionado com a gravidade do paciente, né? O paciente que faz trombo é um paciente mais grave, o paciente que não resolve o trombo é um paciente mais grave, e certamente a presença do trombo aumenta a chance de fenômenos embólicos ali, sem dúvida nenhuma. Interessante a taxa altíssima de tempo na faixa terapêutica, né, dos pacientes usando de varfarina, aí, com alto percentual de pacientes usando varfarina. Essa ainda é uma questão mal resolvida na literatura do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista do eco, eu acho que é um trabalho que reforça e muito o papel do eco na avaliação de pacientes pós-infarto para a pesquisa de trombo, né? É óbvio que a ressonância vai ter uma capacidade maior de avaliar a presença de trombo, né, de maneira geral,
mas o eco é assim bem capaz, sobretudo, cada vez hoje mais presente no nosso dia a dia, cada vez mais acessível no nosso dia a dia. O uso do contraste, com certeza, vem aí como uma excelente ferramenta para a gente fazendo ecocardiograma. Foi muito bom, foi muito válido o estudo e espero que tenha contribuído para vocês. Bom demais, acrescentando demais sempre. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.